Você tem sentido a presença de quem já partiu com mais intensidade ultimamente? Aquele arrepio inexplicável? O perfume característico que surge do nada? A sensação clara de que alguém está ali, mesmo que você não veja? Não é imaginação, não é nostalgia, não é sua mente pregando peças em você. Chico Xavier explicou que existem 3 razões espirituais pelas quais eles estão mais perto de você agora, especialmente nesta época do ano. E a terceira razão vai te surpreender completamente. Vai te fazer entender por que certas datas parecem abrir uma porta entre os mundos. Fique até o final, porque você vai descobrir não apenas por que sente essa presença, mas também como confirmar se é real ou apenas desejo do seu coração. Entre o caos e a luz, e esta é uma verdade que a ciência espírita já comprovou. Carlos tem 45 anos e todo mês de dezembro vive a mesma experiência. É sempre a mesma coisa. Nos primeiros dias do mês, ele começa a sentir o perfume do avô. Não é um perfume qualquer. É aquele cheiro inconfundível de tabaco de cachimbo misturado com água de colônia antiga. O mesmo que o avô usava quando era vivo. Carlos sente esse perfume nos lugares mais improváveis. Na sala de casa, no carro, no escritório. Às vezes até na rua, caminhando. Durante anos, Carlos achou que fosse apenas nostalgia sazonal. Afinal, seu avô faleceu em um 23 de dezembro, há quase 20 anos. Fazia sentido que a proximidade da data trouxesse lembranças mais vívidas, mais sensoriais. Até que, no ano passado, Carlos foi a um centro espírita. Não buscava confirmação. Estava lá por outro motivo. Mas durante uma conversa após a reunião, um trabalhador da casa, sem saber de nada, disse: "Tem um senhor de idade perto de você. Ele usa cachimbo e vem te ver todo dezembro." Carlos sentiu o corpo inteiro arrepiar. Perguntou quase sem acreditar: "Por que justo agora? Por que todo dezembro?" A resposta mudou completamente sua percepção sobre o que vinha sentindo todos aqueles anos. Por que sentimos mais a presença deles em certas épocas? É apenas psicológico, um truque da nossa mente saudosa? Ou é algo real, mensurável no plano espiritual? Os espíritos realmente se aproximam mais em datas específicas? Como Allan Kardec explicava isso cientificamente? E o que a doutrina espírita, fundamentada e séria, tem a dizer sobre essas percepções que milhões de pessoas relatam todo fim de ano? Estas são perguntas importantes, e as respostas são muito mais fascinantes do que você imagina. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, foi extremamente metódico ao explicar a comunicação entre os planos. Em O Livro dos Médiuns, ele deixou claro que a comunicação espiritual depende de 3 fatores simultâneos. Primeiro, a vontade do espírito. Ele precisa querer se comunicar. Segundo, a receptividade do encarnado. Você precisa estar em condições de perceber. Terceiro, as condições do ambiente. O lugar, o momento, a atmosfera energética precisam facilitar essa aproximação. Chico Xavier explicava isso de uma forma ainda mais poética. Ele dizia que dezembro é um mês de véu fino. É como se a dimensão espiritual ficasse mais acessível, mais próxima, mais tangível. A separação entre os mundos continua existindo, mas fica menos densa, menos opaca. É mais fácil para eles se aproximarem. E é mais fácil para nós percebermos. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, complementou esse entendimento em suas obras. Ele ensinou que estados emocionais intensos abrem verdadeiros portais de percepção. Quando você está com o coração aberto, seja pela alegria de um reencontro familiar, seja pela saudade profunda de quem não está mais aqui, seja pela dor ainda não totalmente curada, você se torna mais permeável à dimensão espiritual. É como se suas antenas naturais, que todos nós temos, ficassem mais sensíveis, mais sintonizadas. André Luiz, o espírito médico que psicografou através de Chico Xavier, revelou algo ainda mais específico em Missionários da Luz. Ele explicou que festas, reuniões familiares, encontros de fim de ano,
Criam campos magnéticos familiares. São verdadeiros ímãs espirituais. Quando pessoas que se amam se reúnem, quando memórias são revividas, quando músicas de infância tocam, quando cheiros da cozinha trazem lembranças, tudo isso gera uma energia que atrai os espíritos ligados àquele núcleo. Pense assim. Imagine duas estações de rádio tentando se sintonizar. Normalmente há muita estática. O sinal fica fraco, interrompido, difícil de captar. Mas em certos momentos, quando o céu está limpo, quando você sobe em uma colina, quando as condições atmosféricas estão perfeitas, a conexão fica clara, cristalina. Você ouve cada palavra, cada nota musical, sem interferência. Dezembro é esse momento entre os planos espirituais. É quando o céu está limpo. É quando você está na colina. É quando tudo conspira para que a conexão aconteça. E aqui está a parte mais bonita de tudo isso. Essa proximidade que você sente não é acaso, não é sorte, não é coincidência cósmica. É intencional da parte deles. Eles esperam o ano todo pelos momentos em que você está mais receptivo, mais aberto, mais disposto a sentir sem questionar, sem racionalizar, sem descartar como fantasia. Carlos entendeu isso quando o trabalhador do centro espírita explicou. O avô dele não aparecia em dezembro por acaso. Ele vinha todo dezembro porque sabia que Carlos estaria aberto. Porque sabia que naquela época as defesas racionais de Carlos baixavam. Porque sabia que a saudade, em vez de ser bloqueada, seria permitida. E é justamente nessa permissão que a ponte se constrói. Chico Xavier confirmava a presença de espíritos em todas as reuniões de fim de ano que participava. Ele dizia que via a espiritualidade se aproximando em massa durante dezembro. Não eram apenas os mentores, os guias espirituais. Eram os familiares, os amigos, os entes queridos de cada pessoa presente. Todos vinham. Todos aproveitavam aquela janela de oportunidade para dizer de alguma forma: estou aqui. Não te esqueci. Continuo te amando. Agora vou te explicar as 3 razões espirituais, detalhadas pela doutrina espírita, que fazem você sentir a presença deles com mais intensidade agora. Preste atenção, porque quando você entender essas razões, vai parar de duvidar do que sente, vai parar de descartar os sinais, vai parar de achar que está inventando coisas. A primeira razão é esta: você está emocionalmente mais aberto. O fim de ano é um período naturalmente emocional. É quando as emoções ficam à flor da pele. Saudade, amor, reflexão, nostalgia, alegria, tristeza. Tudo isso circula com mais intensidade. E aqui está o segredo. Emoção abre percepção mediúnica natural. Todos nós temos essa percepção. Não é privilégio de médiuns profissionais. É uma capacidade humana universal, assim como ver, ouvir, sentir. A diferença é que, na maior parte do tempo, ela está adormecida, bloqueada pela correria do dia a dia, pelas preocupações práticas, pela racionalidade excessiva. A ciência espírita explica isso de forma muito clara. Sentimentos geram vibrações. Vibrações criam frequências. E frequências sintonizam com o plano espiritual. Quando você está emocionado, você vibra em uma frequência que se aproxima da frequência deles. É como se vocês, por alguns momentos, estivessem na mesma faixa de sintonia. Como potencializar isso? Permita-se sentir. Não reprima a saudade. Não force um sorriso quando a lágrima quer vir. Não bloqueie a emoção achando que é fraqueza. A emoção é a chave, é a porta, é a ponte. Quais são os sinais de que você está nessa abertura? Choro súbito sem motivo aparente. Arrepio sem estar com frio. Sensação clara de que há alguém ali, mesmo que você não veja nada. Se você já sentiu isso, especialmente nos últimos dias, saiba que não é imaginação. É percepção real. A segunda razão é esta. Eles planejaram estar perto nestas datas. Isso surpreende muita gente. As pessoas acham que os espíritos simplesmente vagam,
aparecendo quando podem. Mas não é assim. Espíritos evoluídos, aqueles que seguiram seu caminho de luz após a desencarnação, têm consciência plena e escolhem momentos específicos para se aproximar dos encarnados que amam. Como funciona? Eles pedem autorização aos seus mentores espirituais para descer temporariamente ao plano físico. É como uma licença espiritual. André Luiz revelou isso em suas obras. Ele explicou que o fim de ano é um período em que essas licenças são concedidas com mais facilidade. É como se o plano espiritual superior entendesse a importância simbólica e emocional dessas datas para os encarnados e facilitasse os reencontros. Como você pode confirmar isso? Preste atenção. A presença é forte em datas específicas. Aniversários, Natal, data da partida. Não é aleatória, não é qualquer dia. São datas que têm significado afetivo. Se você sente mais em certos dias do calendário, não é coincidência. É planejamento deles. Outro sinal muito claro. Sonhos vívidos nestes dias específicos, não em outros. Se você sonha com a pessoa de forma ultra realista, justamente em dezembro, justamente próximo ao Natal, justamente na época em que ela mais gostava de estar com a família, isso não é seu cérebro produzindo imagens aleatórias. É um encontro astral real. É ela vindo até você enquanto seu corpo dorme, e sua consciência fica mais livre. A terceira razão é esta. Ambientes familiares criam portais temporários. Esta é talvez a razão mais fascinante de todas. Pense em como funcionam as reuniões de fim de ano. A casa cheia, a família reunida, as músicas tocando, as mesmas de todos os anos, os cheiros da cozinha, aqueles pratos tradicionais que sempre foram feitos, a decoração, as luzes, a árvore de Natal. Tudo isso cria uma atmosfera muito específica. E essa atmosfera não é apenas visual ou sensorial. Ela é energética. Memórias coletivas geram campos energéticos poderosos. Quando todos em uma família estão lembrando, simultaneamente, de momentos compartilhados, isso cria uma espécie de portal. Emmanuel explicou isso de forma linda. Onde há amor reunido, há portal aberto. O amor coletivo, a saudade compartilhada, a alegria de estar junto, tudo isso abre brechas na dimensão. E é por essas brechas que eles passam. Como identificar isso? A presença é mais forte em locais específicos da casa. A sala onde ele sempre sentava, a cozinha onde ela preparava as refeições, o jardim onde ele cuidava das plantas. Não é em qualquer cômodo. É naquele lugar que carrega a marca energética mais forte dele. Outros sinais. Objetos caindo sem explicação durante a reunião familiar. Luzes piscando justamente quando alguém está falando sobre a pessoa. Aparelhos eletrônicos agindo estranhamente, ligando sozinhos, mudando de canal, tocando músicas que eram favoritas da pessoa. Isso não é defeito técnico, é interação espiritual. É a forma que eles encontram de dizer: eu estou aqui. Vocês não me esqueceram? Eu não esqueci vocês. Agora, como confirmar se tudo isso é real e não apenas produto da sua imaginação saudosa? Existe um teste simples. Se aconteceram duas ou mais dessas coisas ao mesmo tempo, arrepio mais sonho vívido, ou sensação de presença mais objetos caindo, ou perfume mais luz piscando, então é real. Não é imaginação. Quando há múltiplos sinais convergindo, especialmente em momentos específicos, isso ultrapassa a barreira da coincidência e entra no território da confirmação espiritual. Você sente eles agora porque você está aberto, porque eles planejaram, porque o ambiente facilita. Não é acaso, não é nostalgia criando fantasmas, é amor em ação. É a eternidade do afeto atravessando o véu que separa temporariamente os mundos. Agora eu quero saber de você. Você tem sentido a presença de alguém específico? Comenta aqui embaixo apenas o primeiro nome da pessoa e qual sinal você percebeu. Foi arrepio? Foi perfume? Foi sonho?
Foi sensação clara de presença? Vamos criar uma corrente de confirmação aqui nos comentários. Quando você vir que outras pessoas estão sentindo as mesmas coisas, você vai entender que isso é real, é universal, é parte da experiência humana de quem se permite permanecer conectado com quem ama, independente do plano em que estejam. E olha só, se você sentiu arrepio enquanto assistia este vídeo, isso significa algo muito específico. Significa que a pessoa está aqui agora, vendo este vídeo com você. Os espíritos acompanham o que fazemos, principalmente quando estamos buscando entendê-los melhor, quando estamos tentando manter a conexão de forma saudável e fundamentada. Se este vídeo te ajudou a confirmar que não é imaginação, que o que você sente é real e válido, deixa seu like. Isso não é apenas um gesto técnico. É você dizendo, eu recebi essa confirmação, eu acredito, eu aceito. E quando você faz isso, ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma dúvida a encontrarem este vídeo também. Se você quer mais conteúdos que explicam, com base na doutrina espírita séria e fundamentada, os fenômenos que acontecem entre os planos, inscreve-se no canal. Eu vou te explicar algo ainda mais específico. Se você sonhar com certas coisas, é seu ente querido tentando te avisar de algo importante. Chico Xavier alertava sobre 3 tipos de sonhos que não devem ser ignorados. Não perca. Aproveite a presença deles nestes dias. Converse mentalmente. Não precisa falar alto. Eles ouvem seus pensamentos. Agradeça pela vida que compartilharam. Agradeça pelo amor que continua existindo. Agradeça por eles estarem aqui, mesmo que de forma invisível aos seus olhos. Eles ouvem, eles sentem, eles respondem, cada um à sua forma. Entre o caos e a luz, escolha sempre acreditar no amor que não morre, no afeto que transcende, na conexão que permanece. Seu ente querido está perto, mais perto do que você imagina. E continuará estando, não apenas em dezembro, mas sempre que você se permitir sentir, sem duvidar, sem questionar, sem descartar. Até o nosso próximo encontro. Que a presença amorosa deles traga paz ao seu coração.